Olá! Viemos conversar hoje sobre fatos, ficções. Quem será esse autor que eu trouxe hoje? Um visionário? Um pessimista? Um realista? Qual é a dele? Qual é a do Yuval Noah Harari? Ou ele vem nos trazer um alerta? A pergunta se faz necessária. O que está acontecendo no mundo de hoje? Qual é o significado profundo dos eventos que estamos acompanhando? Então, para onde caminhamos? Vamos lá? Yuval Noah Harari surgiu no horizonte literário do mundo como um tsunami, como uma onda, como um terremoto. Estou sendo dramática? Não. Seu primeiro livro, Sapiens, abalou o mundo. Abalou no bom sentido, porque trouxe revelações maravilhosas. O segundo livro, Homo Deus, me abalou. Eu que me considero um universo em miniatura. Que somos todos nós um universo em miniatura. E esse terceiro aqui, 21 lições para o século 21. Propositadamente trouxe ele hoje, que estamos no limiar de 2021, após um ano de infinitas mudanças em nossas vidas, de estranhas mudanças, de notáveis adaptações nossas, de toda uma remodelação do nosso cotidiano, do fato de que tivemos obrigatoriamente que conviver com as nossas famílias ou os nossos entes mais próximos, porque não havia outra opção, e nós não estávamos acostumados a isso, vivendo cada um em seu mundinho, uma tratando da casa e do trabalho, o marido, por sua vez, fazendo a mesma coisa, os filhos dispersos para aqui e para ali, e quando chegar junto da gente, todo mundo colado nos celulares, e a pandemia veio e juntou todos nós obrigatoriamente numa convivência que não foi fácil. Outros ela obrigou a uma solidão consentida, mais forçada. Nós consentimos, mas à força. E ainda estamos nela. Muito bem. Esse livro foi escrito em 2018. E certamente que virá outro livro dele sobre o assunto. Ele já soltou notas sobre a pandemia, que maravilhosamente ele deu toda a renda para a Fiocruz. É um homem notável e nós vamos fazer uma pequena, levíssima abordagem sobre esse assunto, porque não temos a condição de analisar ele com a profundidade devida. Então, leiga que sou, convido vocês, que são certamente leigos como eu, a essa abordagem. Ele vai dizer aqui na introdução que no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade, não é? Mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Realmente, quando nós discutimos futuro da humanidade, nós fazemos em termos do nosso entorno. Raras são as pessoas que podem
cruzar as fronteiras e analisar o futuro da humanidade em larga escala. Normalmente nós abordamos em torno da nossa esfera. Muitas vezes nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, porque estamos muito ocupados, diz ele, com coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças, cuidar dos pais idosos, ou simplesmente executar nossas tarefas, porque nesse mundo absorvente e consumista, a maioria de nós tem 2 empregos, quiçá 3. Isso fora os trabalhos que fazemos dentro de casa. Se o futuro da humanidade, entretanto, for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais, alimentando e cuidando e provendo a sua família, você e eles não estarão eximidos das consequências. Nós as viveremos juntos. Agora, nessa pandemia, existem aqueles que absolutamente não acreditam nas máscaras, nem distanciamento social, nem coisa nenhuma. E por incrível que pareça, nem mesmo em vacinas. Mas somos todos nós juntos que vamos sofrer as consequências de tudo isso. Continua Yuval aqui. Ele diz que nesse livro, ele pretende analisar, ele quer analisar mais de perto o aqui e o agora. Meu foco está nas questões atuais e no futuro imediato das sociedades humanas. E aí vêm as perguntas instigantes. O que está acontecendo neste momento? Quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? Qual deve ser o foco da nossa atenção? O que devemos ensinar a nossos filhos? 2020 deu uma guinada de 180 graus ou de 360 graus em muitas coisas. Mas vamos abordar isso aqui com calma, porque se aplica e muito a esse futuro que chegou para nós em 2020. Ele diz que a agenda dele é global. Observa as grandes forças que dão forma às sociedades em todo o mundo e que provavelmente vão influenciar o futuro do planeta como um todo. Surgiram tantas teorias de conspiração, ainda estão surgindo, e nada que venha, por exemplo, modificar as favelas de Mumbai, acabar com os mucambos de Recife e de Pernambuco, melhorar as comunidades dos morros cariocas e por aí vai. Ele vai dizer outra coisa também. Qual é o sentido da ascensão de líderes autoritários, como nós vimos acontecer? Ele aqui cita um especificamente, mas eu não quero entrar porque esse um já está de saída. Graças a Deus. O que podemos fazer diante da epidemia de fake news? O que podemos fazer? Desculpe que eu derrubei uma coisa aqui para variar. Eu sempre derrubo qualquer coisa. Por que a democracia liberal está em crise? Por que é que nós estamos vendo uma propaganda, uma publicidade em torno de valores, de Deus, de família, disso, de pátria, papapá? Por quê? Deus está de volta?
Haverá uma nova guerra mundial? Depois ele passa para um assunto muito interessante. Ele diz que essa dimensão global de nossas vidas, de nossa vida pessoal, significa que é melhor e mais importante nunca revelar nossos vieses religiosos e políticos, nossos privilégios raciais e de gênero, e nossa cumplicidade involuntária na opressão institucional. Mas será este um empreendimento realista? Vocês vão notar, quem comprar esse livro e quem estiver com ele, como ele faz perguntas que é como um brainstorm, para você pensar naquele assunto, não é? E ele diz que essas perguntas são especialmente incômodas, porque nós notamos que o liberalismo está perdendo credibilidade. Justo quando as revoluções gêmeas da tecnologia da informação e da biotecnologia enfrentam os maiores desafios com que nossa espécie já deparou. As questões de gênero, por exemplo, são desafiadoras. Tem que haver novas leis para elas, novo enfrentamento de maneira sadia e saudável, acolhendo, compreendendo, aceitando não, porque não devemos aceitar, mas sim abraçar aquilo que por acaso era diferente, mas que não deve ser mais diferente para nós. Ele vai dizer que a fusão das duas áreas pode em breve expulsar bilhões de seres humanos do mercado de trabalho, por exemplo. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para as modificações de gênero? Estamos preparados para o desemprego? Algoritmos de Big Data poderiam criar ditaduras digitais nas quais todo o poder se concentra nas mãos de uma minúscula elite, enquanto a maior parte das pessoas sofre não em virtude da exploração, mas de algo muito pior, a irrelevância. Daqui a pouco estaremos nos tornando irrelevantes. Acompanhando, tenho 77 anos de idade, já vi muita coisa. Tenho acompanhado, por exemplo, a irrelevância de algumas figuras familiares que antigamente, e não digo antigamente aqui com saudade nenhuma, não sou saudosista, elas eram figuras relevantes para a família. Avós, avós, tios, tias. Eram pessoas a serem respeitadas e escutadas, até que ficassem um pouquinho tontinhos e fosse para lá. Mas hoje nós nos tornamos irrelevantes. Os que têm sorte, eu tenho, ainda possuem netos queridos que estimam, que admiram e que recorrem a nós de vez em quando. Isso não está no contexto do livro, mas é o que nós absorvemos na nossa maneira leiga de encarar essas mudanças. Considerando, diz ele é notável. Eu ainda farei aqui sobre o Homo Deus também. Considerando tudo que sabemos e que não sabemos sobre ciência, sobre Deus, sobre política e sobre religião,
O que podemos dizer sobre o sentido da vida hoje? Será que o sentido da vida hoje, para nós, é um celular mais moderno? É uma casa num condomínio mais protegido? Perdão, a garganta está um pouco seca. Será que o sentido da vida hoje para nós é colocarmos nossos filhos em colégios cada vez mais caros e cada vez mais cheios, as salas de aulas superlotadas? Será que o sentido da vida hoje é uma viagem extravagante com a família toda pelo mundo afora? Bem, 2020 cortou tudo isso, mas ainda estamos em 2018. E certamente virá em 2021, 2022, um pouco do 2018, uma certa normalidade de vida. Então, qual o sentido da nossa vida? Conquistar sucesso, poderes, ter amigos poderosos e tornar-me poderoso eu também? A pergunta dele é, portanto, uma pergunta instigante que nos motiva a uma reflexão profunda. Porque tudo está nos tornando irrelevantes. Ele diz que mal podemos compreender o jogo da política. Hoje em dia tornou-se comum nós jogarmos a palavra corrupção para tudo que é político. Será que é assim realmente? O que nós entendemos de política? A internet mudou tudo. Uma verdadeira revolução. A partir da década de 1990, a internet mudou o mundo. Provavelmente mais do que qualquer outro fator. Mas a revolução da internet foi dirigida mais por engenheiros do que por políticos, por partidos políticos. Os computadores já tornaram o sistema financeiro tão complicado que poucos humanos são capazes de entendê-lo. Agora vocês imaginem as pessoas mais velhas, cada vez mais irrelevantes. Quando eu digo mais velhas, não estou dizendo pessoas da minha idade, não. Eu estou dizendo pessoas a partir de 50, 60 anos. Quando tem que pedir ajuda a seus netos de 13, 14 anos para resolver uma complicação tecnológica da internet. É complicado, né? Então, nós no passado, nós humanos, continua Yuval, aprendemos a controlar o mundo exterior, mas tínhamos pouco controle sobre o mundo interior. Sabíamos construir represas, sabíamos construir pontes, sabíamos muita coisa. Mas, se um pensamento zumbia em nossa mente e nos mantinha despertos à noite, a maioria de nós não sabia matar o pensamento. Hoje proliferam os psicólogos, os coachings, os psiquiatras, as drogas para manter você hebetado. Você não dorme? Tome esse comprimidinho aqui e você vai dormir. Você está triste? Você está com depressão. Tome esse outro aqui para você sair disso. Nós sequer esperamos que a depressão, a insônia, a tristeza se torne patológica para então recorrermos aos medicamentos.
Nós estamos vivendo de um jeito que não suportamos mais um dia, dois de tristeza. Nós não suportamos mais 2, 3 noites de insônia. E nunca nos ocorreu, por exemplo, na insônia, aproveitar o tempo, adiantar algum trabalho, pegar um bom livro, fazer qualquer coisa. O problema é tomar o comprimidinho e apagar. Bom, aqui mais adiante ele vai dizer que em 2018 a pessoa comum sente-se cada vez mais irrelevante. Um monte de palavras misteriosas são despejadas freneticamente em TED Talks, think tanks governamentais, em conferências de alta tecnologia, globalização, blockchain, engenharia genética, inteligência artificial, aprendizado de máquina, e as pessoas comuns bem podem suspeitar que nenhuma dessas palavras tem a ver com elas. A narrativa liberal era sobre pessoas comuns. Como ela pode continuar a ser relevante no mundo de cyborgs e algoritmos em rede? Quando eu entrei aqui no YouTube, eu fiquei fascinada pela quantidade de siglas e de palavras em inglês e de coisas assim que só os que estavam por dentro entendiam. E eu disse, Jesus, é uma interjeição que eu uso sempre. O que é que eu vim fazer aqui? E as recomendações para a pureza do som, a pureza da luz, a isso e aquilo outro, e o teaser e isso e aquilo, e não dão nomes que você compreenda, você tem que ir atrás. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei lhes dizer. Sei que estou aprendendo. Para mim isso é bom, aprender. E continua aí o Val. Mais adiante. Eu vou pular aqui alguns trechos, porque senão não dá para fazer para vocês nem metade do que eu marquei. Ele diz, por exemplo, aos poucos a narrativa liberal expandiu seus horizontes e, pelo menos em teoria, passou a dar valor às liberdades e aos direitos de todos os seres humanos, sem exceção. Isso é bom. À medida que o círculo de liberdade se expandia, a narrativa liberal veio a reconhecer também a importância dos programas de bem-estar social no estilo comunista, que não deu certo lá. Mas, enfim, a liberdade não vale muito, porém, se não vier acompanhada de algum tipo de rede de segurança social. O algoritmo vai mudar até a nossa capacidade de contratar um plano de saúde. Hoje em dia, eles já perguntam se você tem alguma doença pré-existente. Ora, quem é de nós que chega, por exemplo, na minha idade, sem ter tido alguma doença pré-existente? Então, como eu provavelmente serei uma pessoa a dar muita despesa ao plano de saúde, eu já não sou aceita. Quando os algoritmos estiverem funcionando, isso vai começar muito mais cedo. Para que você contrate um plano de saúde, nos diz Yuval aqui adiante, você tem que estar com todos os itens que o algoritmo exige em ordem. Senão você não terá direito a fazer o plano, a contratar o plano e pagar por ele. Desculpe a digressão, mas eu entrei aqui nisso porque ele fala mais adiante sobre isso. Ele relembra aqui uma frase de Abraham Lincoln, quando ele disse:
Abraão disse que é possível enganar todas as pessoas por algum tempo. E algumas pessoas o tempo todo. Mas não é possível enganar todas as pessoas o tempo todo. Mas aí ele entra. E que em algum momento a gente se dá conta disso. Mas se um governo é corrupto e não melhora a vida das pessoas, em algum momento os cidadãos se darão conta disso e substituirão o governo. Mas o controle da mídia e dos algoritmos pelo governo solapa a lógica de Lincoln, porque impede que os cidadãos conheçam a verdade. Mediante seu monopólio da mídia, a oligarquia governante pode sempre culpar os outros por suas falhas e desviar a atenção para ameaças externas, reais ou imaginárias. Ah, como estamos vendo isso. Esse jogo de uma coisa estar em foco, não convém ao poder, muda-se, dispara outra coisa e se distrai. E nós nos distraímos, porque nós somos pessoas inquietas que não mantemos o nosso foco muito tempo. Se a nação está enfrentando uma invasão externa ou uma diabólica subversão, quem tem tempo para se preocupar com hospitais superlotados e rios poluídos? Nesse contexto, a pandemia serviu para a gente prestar atenção na ausência suficiente de UTIs, na incapacidade dos hospitais administrarem uma grave pandemia. Ao fabricar uma torrente interminável de crises, uma oligarquia corrupta pode prolongar seu domínio indefinidamente. Ui. E aqui vocês nem sabem os tesouros de informações que temos aqui. Vou procurar aqui mais alguma coisa, porque eu quero deixar para vocês o convite de comprar esse livro, de ler esse livro, de comentar esse livro, de argumentar. Veja o que ele diz aqui antes de encerrar. Ainda estamos num momento nihilista da desilusão, raiva, medo, etc. Depois da perda da fé nas narrativas antigas, mas antes da aceitação de uma nova. Então, o que vem em seguida? O primeiro passo é baixar o tom das profecias apocalípticas e passar de uma postura de pânico para uma perplexidade. O pânico é uma forma de prepotência. Nós estamos diplomados em pânico, hein? Nós estamos diplomados. A revolução tecnológica pode em breve excluir bilhões de humanos do mercado de trabalho e criar uma nova e enorme classe sem utilidade, levando a convulsões sociais e políticas com as quais nenhuma ideologia existente está preparada para lidar. Essa conversa sobre tecnologia e ideologia pode soar muito abstrata e remota. Nem tanto, hein? 2 anos depois não se tornou tão remota assim. Mas a perspectiva real
de desemprego em massa ou pessoal não deixa ninguém indiferente. Na chamada que eu fiz no início, eu coloquei fatos, ficções. Será ele um visionário? Será ele um pessimista? Um realista? Qual é a do Yuval? É o de alerta para nos prepararmos para esses tempos que virão e já estão quase chegando. O que está acontecendo no mundo de hoje e qual é o significado profundo dos eventos? Então, deixo-lhes a pergunta de volta. Para onde caminhamos? Nós já sabemos, por exemplo, que a fé religiosa, a fé em altas figuras não funciona. Realmente ela é um conto de fadas de consolo. Como quando uma criança tem um pesadelo, a mãe se levanta e ela diz: não, tá tudo bem, papai do céu tá cuidando de tudo, seu anjinho da guarda tá aqui olhando por você. Nós que vivemos esses tempos de agora, não temos mais esse consolo, esse conforto, mas temos a possibilidade do conhecimento que poderá nos preparar para alguma preservação, se tivermos realmente foco e desejo de mudarmos algo em nossas vidas. Eu, por exemplo, que não fazia reciclagem, porque achava bobagem, passei a fazer seriamente. Eu que nunca cortava aquelas rodinhas que vêm nos vidros de adoçante, depois que me mostraram um peixe com aquilo enfiado no bico, sem poder um pássaro e um peixe daqueles tipo espada, sem poder abrir por causa daquilo, passei a cortar. Passei a fazer várias coisas. Não é importante a minha ação, mas é a minha ação. Faça a sua também. Vamos tentar. A partir dessa pandemia, vamos tentar modificar nosso estilo de vida. Vamos ser menos consumistas. Vamos deixar de colocar no lixo tanto material. É assombrosa a quantidade de lixo que nós fazemos. Enfim, eu desejo a vocês um 2021 com novas propostas de comportamento nosso, mas, sobretudo, com o desejo de ler coisas que nos digam algo, porque mais adiante nessas páginas ele vai falar sobre aquilo que podemos fazer. E para finalizar, uma palavra dele que diz o seguinte: se você se sente impotente e confuso diante da situação global, você está no caminho certo. Processos globais são complicados demais para que uma única pessoa os compreenda. Como então saber a verdade sobre o mundo e não ser vítima de propaganda e desinformação? Nos informando corretamente, checando as notícias e adquirindo livros, assistindo documentários que possam nos alertar. Por hoje é só. Até a próxima e que seja um ano bom. Tchau.